Vendo aí? O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre reflexão. A gente precisa fazer, achar o conceito, as leis e falar sobre espelhos planos. Numa outra oportunidade a gente vai falar de espelhos esféricos. E vai falar sobre o estudo geral dos gases, a equação de Clapeyron. Então vamos lá. Conceitos fundamentais. A reflexão da luz ocorre quando um raio de luz incide na superfície de separação de dois meios e retorna para o meio que se propagava. Então eu fiz um desenho aqui. Esse desenho ele é de uma superfície, né, em que nesse ponto aqui eu estou analisando esse ponto aqui, eu estou analisando o comportamento. E qualquer superfície, se você separar um pedacinho dela pequenininho, esse pedacinho aqui, assim, mais ou menos, vai se comportar como se fosse um plano. Em última análise, eu posso falar que a circunferência é uma sequência de pequenas retas infinitesimais. E essas retas podem ser tão pequenas que elas viram pontos. Então, qualquer reta é uma sequência de pontos, qualquer circunferência é uma sequência de retos, logo uma sequência de pontos. Então, nesse ponto aqui, eu vou precisar criar uma linha de referência. Bom dia! Bom dia! Trouxe café? Essa linha de referência é chamada de reta normal, ok? A palavra normal vem lá da matemática de retas ortonormais. Por quê? Duas linhas no plano, elas podem ser paralelas, coincidentes. Então tem duas linhas aqui, uma em cima da outra. Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Paralelas, coincidentes. Elas podem ser paralelas, distintas. Ou elas podem ser concorrentes. Por que concorrentes? Porque esse ponto aqui pertence a quem? A R ou a S? Aí elas ficam concorrendo para saber quem é a dona do ponto. Tá? Retas concorrentes especiais, famosas, são as retas concorrentes que possuem ângulos de 90 graus. Aí a gente diz que são retas perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? São retas concorrentes que formam ângulos de 90 graus. Mas isso no plano. Agora, e quando você tem um plano e uma reta? Plano e reta, eu posso ter um plano e uma reta. Eu posso ter um plano e uma reta. Ó, essa reta está fazendo um certo ângulo em relação ao plano. Esse ângulo pode, por exemplo, ser quanto? 90 graus. Então, quando eu tenho um plano e uma reta saindo desse plano ou entrando nesse plano, uma reta formando um ângulo de 90 graus com o plano, essa reta é chamada de ortogonal. Ortogonal. Muitas das vezes nos problemas de física a pessoa não leva isso em consideração. Fala, dois vetores são ortogonais. Para ser ortogonal, na realidade, tinha que ser plano e reta. Se ele fala que dois vetores são ortogonais, então um vetor está num plano e o outro está em outro plano. Você pode criar um plano aqui, ó. O plano da caneta. Né? Beleza? Tem o plano do quadro e o plano agora onde vai estar a caneta. Beleza? Então, essa reta que é chamada de reta ortogonal, porque ela é perpendicular ao plano, ela é resumida para a reta normal. A força normal é a força que atua na direção da reta ortogonal. Entenderam? Beleza? Criei essa linha de referência. Por que eu vou criar essa linha de referência? Porque o raio de luz, vou fazer azul aqui. O raio de luz, quando ele chegar na superfície de separação, ele vai sofrer o que a gente chama de reflexão. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência, esse cara é chamado de ângulo de reflexão. Na folhinha está desenhada aí, vocês já viram, não é? Qual a característica de uma reflexão? A luz, ela não muda de meio. A luz não muda de meio. A luz está nesse meio, ela vai bater e vai
voltar. O ângulo que ela faz em relação à normal é igual ao ângulo que ela faz chegando, né, de incidência, é igual ao ângulo que ela faz em relação ao normal saindo. Esse raio de luz aqui, que está chegando, é chamado de raio incidente. Esse raio que está saindo é chamado de raio refletido. Então eu tenho duas leis sobre reflexão. Duas leis que eu preciso que você guarde, porque está no programa. Primeira lei. A primeira lei é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão em relação à normal, eles são iguais. E a segunda lei? O raio de incidência, a normal e o raio de reflexão são coplanares. O que são retas coplanares? Estão no mesmo plano. Por que eu vou definir que elas estão no mesmo plano? Para usar o que vocês aprendem no ensino médio, no ensino fundamental, geometria plana. Então, estou definindo, isso é um plano. Então se é um plano, eu posso usar tudo que eu aprendi em geometria plana. Triângulo, retângulo, alternos internos, né? O que são ângulos complementares, suplementares, porque tudo isso que você aprendeu só serve para o plano. Beleza? Então, primeiro, qual o conceito de reflexão? É quando um raio luminoso não muda de meio. Quando é que a velocidade da luz muda? Quando muda de... A velocidade da luz ou do som, a velocidade de uma onda só muda quando muda o meio. Vai mudar o meio aqui? Então, se eu usar aquela formulazinha, vem lamber ferida, eu já sei que a velocidade ficou. Por quê? É o mesmo meio. Porque não mudou de meio. Perfeito? A frequência, nesse exemplo que eu fiz aqui, a frequência está constante ou a frequência variou? Constante. A frequência está? Constante. Como é que você sabe disso? Porque não mudou o meio. Porque frequência tem a ver com cor. Um raio de luz azul, quando reflete, fica vermelho? Não. A cor vai mudar? Não. Se a cor não muda, a frequência também não muda. Se você tem um valor constante e outro valor constante, esse cara aqui pode variar? Vamos ver um exemplo? 10 é igual a 5 vezes 2. Se 10 não muda e se 2 não muda, esse valor aqui pode ser um valor diferente? Não. Então, durante a reflexão, a velocidade ela é constante. A frequência, porque não mudou de meio. A frequência ela é constante, porque não mudou de cor. O comprimento de onda vai ser constante, porque não teve como ser variado. Tudo bem? E o período? Porque frequência é o inverso do período, né? E o período muda? Não. Não muda nada, ou praticamente nada. Porque quando a gente for estudar reflexão aqui mais à frente, reflexão do som propriamente dito, a gente vai ver que existe uma coisa chamada fase. Aí a fase pode mudar durante a reflexão. Mas depois a gente fala. Com relação à velocidade, que é o que normalmente você é perguntado. Velocidade, frequência, comprimento de onda, período. Isso muda durante a reflexão? Não. Tudo bem? Beleza? Então, vou ler de novo o conceito. A reflexão da luz ocorre quando o raio de luz incide na superfície de separação de dois meios e retorna para o meio que se propagar. Durante a reflexão, nenhuma característica da onda é alterada, comprimento de onda, velocidade, frequência e período. Ocorrerá, entretanto, mudança na sua fase sempre que a reflexão ocorrer do meio menos refringente para o meio mais refringente. Se ele bate do ar para o vidro, de menos para mais, aí vai ocorrer o que a gente chama de inversão de fase. Mas eu só vou explicar melhor isso para vocês depois que eu explicar sobre onda. Tá? A reflexão pode ser classificada em regular, espelhos, e reflexão difusa, noção de objetos. Você está me vendo? Porque eu estou refletindo luz. Você só enxerga o que reflete luz. Se tem um fantasma sentado ali do lado da Daisy, ninguém está vendo ele porque ele não está refletindo luz.
Né? Aí o pessoal que é maconheiro costuma fumar maconha e soltar fumaça, porque a fumaça faz com que a luz seja refletida. Então, se tiver um fantasma que joga fumaça, aí ele vê aquela silhueta e fala: ih, irmão, tu tá aí, cara, tu vem com a gente, né? Tu vai no centro de macumba, o cara não fica fumando charuto, baforando o sujeito, não fica? Meu filho. Quando ele faz isso, é para criar um local para ver se tem fantasma para refletir luz. Isso tudo é mentira, tá? O pessoal já está acreditando nessa porra. Isso é mentira, são mentiras didáticas, tá? Acredita nisso, não é só para você imaginar o quê? Eu só consigo ver o que reflete luz. Se você olha uma coisa e está se vendo, é porque essa reflexão, ela está fazendo uma reflexão especular. Ela está atuando como um espelho. Uma reflexão desse tipo é chamada de reflexão regular. Eu posso ter dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. Como é que você sabe que você está vendo uma reflexão regular? Porque você vê o reflexo. Você se vê. Quando é que você sabe que está vendo uma reflexão difusa? Quando você vê um objeto. Você está me vendo. Se você olhar o meu braço aqui, você não se vê no meu braço. Se você olhar a lente do meu óculos, você consegue ver lente, então você sabe que tem, e você consegue ver o reflexo. Tudo bem? Se você está vendo algum tipo de reflexo no meu óculos, é porque ele está atuando como reflexão regular. Olha para o quadro, você consegue ver, dá para ver a luz, não dá para ver? Mal, mas dá para ver que tem as lâmpadas. Se eu estou vendo alguma coisa refletida, é porque aqui no quadro também está funcionando como reflexão regular. Ó, não existe só regular ou só difusa. Beleza? Às vezes a regular predomina, às vezes a difusa é mais forte. Beleza? Aqui no quadro eu tenho tanto regular quanto eu tenho difusa. Eu consigo ver o quadro difusa. Eu consigo ver reflexo regular. Leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, no ponto de incidência, são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Segundo, a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Observação. As leis da reflexão são válidas para qualquer tipo de superfície. Beleza? Quais são as duas leis da reflexão? O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Olha só, lá na faculdade, a gente está estudando, e eu estou interessado em estudar isso, que é neurociência. E veja só, como é que uma imagem ela pode sintetizar tudo isso que eu falei como palavras. Se você olhar para essa imagem simbolicamente te diz que o raio de incidência normal e o raio retratado estão num plano. Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A cor não mudou. A cor não mudou. Você simplesmente pode acrescentar aqui, ó, V e V. Se você acrescentar isso, a velocidade permaneceu constante. Logo, se a frequência não muda, o período não muda. Se a velocidade não muda, o comprimento de onda também não vai mudar. Então, todas as leis ficam sintetizadas numa figura. Né? Se você é pichador de muro, em vez de ficar escrevendo aquelas linhas que ninguém entende porra nenhuma, você pode pichar essas porras assim, né? Pela rua do carro. Todo mundo que for passando, falar lá, as leis da reflexão. Pinturas antigas, né? Leonardo da Vinci, Caravaggio, um monte de gente, eles escreviam na pintura vários simbolismos em que você, assim como eu, que é leigo, não consegue ver o simbolismo, mas tem muitas pinturas que têm caráter simbólico. Se você já leu o Código da Vinci, Anjos e Demônios, uma coisa assim, você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Questão 1 e questão 2. Vamos lá, vamos tentar fazer a questão 1 e a questão 2 aí. Vou fazer aqui no quadro. Eu acho que dá para enxergar, né? Dá. Vamos tentar fazer, pessoal. Tentem, pelo menos dá uma ajuda.
Eu já fiz até a questão 3 aqui, eu já estou montando a questão 3, porque na realidade esse assunto aqui, cara, só fica fácil de visualizar fazendo um exercício. Né? Não tem muito o que fazer aqui. Não foi divulgado não que ia ter aula? Foi, né? Foi. Então, sem problema. Eu vou ter aquela sensação de pua. Nas condições indicadas na figura ao lado, quanto vale respectivamente o ângulo θ1 e θ2? Olha, se esse cara aqui é 60 graus, necessariamente esse sujeito aqui vai ser quanto? 60 graus também. Como aqui é 90, esse aqui tem que ser 30, então esse aqui também é 30. Beleza? Então esse sujeito aqui vai valer quanto? 60 graus e esse aqui vai valer 120. Vem a pergunta agora, que não está aí, mas vem a pergunta. Eu posso dar esse mesmo desenho e perguntar para você quanto vale o ângulo de reflexão no espelho 1 e quanto vale o ângulo de incidência no espelho 2. Qual espelho 1, qual espelho 2? Espelho 1, não está escrito aí não? 1, Tá. Tá? 1 e espelho 2. Reflexão. 30 e o outro 60. 30 e no outro 60. Tudo bem? Tomem cuidado, porque ele simplesmente pode botar uma coisa como essa e você tem que ler bem o enunciado para responder o que ele quer. O ângulo total aqui é de 60, mas se eu dividir ele aqui pela normal, esse cara passa a ser 30, né? E esse cara passa a ser 60 graus. Tudo bem? Foi? É aonde eu vejo que o cara pode acrescentar maldade nessa questão aí. Essa questão, ele está dizendo que tem um espelho aqui, não é? Para você poder ver a reflexão do topo da árvore, o raio de luz vai ter que fazer isso e chegar lá na pessoa. Então você tem dois triângulos que são o quê? Semelhantes. Dois triângulos que são semelhantes. O que você pode me dizer sobre esse pedacinho aqui? Ó? 4 menos x. 4 menos x. Beleza? Então vamos fazer a semelhança de triângulo. Triângulo pequeno. 2 metros está para 4 metros menos x, assim como o outro triângulo. 6 metros está para x. Eu consigo cortar metro de um lado e metro do outro, dá para não dar uma simplificada, vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Né? Então vai ficar assim, x é igual a 3 vezes 4 metros menos x. Beleza? Como é que apareceu 3? 2 por 6 dá 3. Agora vamos multiplicar. X é igual a 3 vezes 4, vai dar quanto? 12. 3x. Joga para o outro lado. 4x igual a 12. Então, em vez de fazer a continha, que é pegar o 4 e jogar para cá, pensa assim, que número multiplicado por 4 vai dar 12? 3. X igual a 3. Ô Gabriel, eu fiz x sobre 2 é igual a 6 sobre 4. Achei 3 também. X sobre 2 é igual a quanto? 6 sobre 4. 6 sobre 4. Não. Foi sorte? Isso não é de semelhança. Semelhança de triângulos, os dois triângulos têm que ter ângulos iguais. Ó, esses dois ângulos são 90 graus, são iguais. Agora, esse ângulo é igual a esse. Tá? Então foi... Professor, Foi sorte. Por que ficou 4 menos x? Porque se esse pedaço aqui vale x e o todo vale 4... Campo visual de espelho plano. Ó, esse assunto aqui, campo visual de espelho plano, ele fica melhor entendido se a gente fizer um exercício. Então eu vou dar uma lida aqui e logo depois vou fazer o exercício 3. Tá? Imaginemos uma pessoa enxergando uma região do espaço através de um espelho plano. Essa região é denominada campo visual do espelho. Como, por exemplo, um motorista conversando com um passageiro situado no banco traseiro, através de um espelho retrovisor plano. Como se faz a determinação? A determinação do campo visual é feita do seguinte modo. Então, se você está com o espelho aqui, e eu olho para o espelho, eu consigo ver uma determinada
região. Com o espelho plano eu não consigo ver tudo. Eu vejo uma determinada região. Se eu tivesse trazido um espelho e colocado aqui, quem eu estivesse vendo no espelho estaria me vendo. Que pelo princípio da reversibilidade, tudo que eu vejo no espelho também pode me ver. Tudo bem? Se eu mexesse no espelho de tal maneira que eu não enxergasse, por exemplo, a Manuela, ela também não estaria me vendo. Então ela estaria fora do meu campo visual. Então como é que a gente faz para determinar o campo visual de um espelho? Aí está aqui um exemplo. O espelho é esse cara aqui. Esse é o espelho. O objeto em questão, por exemplo, está aqui. Então esse é o objeto que eu quero observar. E eu estou aqui. Será que esse objeto ele vai ser possível de ser visto? Então qual o procedimento que está sendo dito aqui? Ó? Problema em questão. Determinar a imagem do objeto. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a imagem do objeto. Se eu tenho um espelho plano, eu vou prolongar o eixo desse espelho plano, a reta desse espelho plano. O espelho é só até aqui, tudo bem? Mas eu imaginei o prolongamento. Agora eu vou criar uma imagem. Como é que é criar essa imagem? Toda vez que você tem um objeto, a imagem não fica dentro do espelho, eu vou projetar uma imagem aqui para dentro. Tenho 2 quadradinhos, vou ter 2 quadradinhos. Está aqui a minha imagem. Né? Espelhos planos, a distância do objeto até a linha de referência, o P, é igual à distância da imagem até a linha de referência, o P'. Eles são simétricos. Distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Beleza? Então a primeira coisa que eu faço em situações como essa, projetar a imagem. Mas ela está fora do espelho, não interessa, projetar a imagem. Tá? Segundo, a partir de ir traçar 2 segmentos de reta que tangenciam os extremos do espelho, que determinam o campo visual do espelho para essa posição do observador. Então, eu vou pegar, a partir agora de ir, e vou criar 2 linhas que vão estar tangenciando a extremidade do espelho. Tudo bem? Todo mundo que estiver dentro dessa faixa, nessa região aqui, é visível. Se a pessoa estiver aqui, ela não está. Se a pessoa está dentro do campo visual, ela enxerga o objeto. Se a pessoa está aqui, ela não enxerga o objeto, ela está fora do campo visual. Beleza? Se ela estiver aqui, ela enxerga? Não. Não pelo espelho, né? Pode olhar direto. Pode olhar também, mas não pelo espelho. Qualquer objeto colocado no campo visual será visto pelo observador. O campo visual depende da posição do observador e da geometria do espelho. Beleza? Vamos ver esse problema aqui. Esse problema aqui, ele é bem interessante e tem uma maneira de resolver ele um pouquinho diferente. Depende da geometria do espelho, porque se ele for côncavo... côncavo, aí o ângulo visual, por exemplo, aumenta. Tá. Você quando tem garagem, você tem ângulo que é convexo, espelho convexo, que aumenta o ângulo. Atualmente nem tem muito, mas quando eu tive um Jeep, eu botei um retrovisor que ele era enorme, mas ele era convexo, né? E você consegue ver direto. Eu quase nunca utilizava o retrovisor lateral, só por aqui eu já via tudo. Só tem um probleminha, a imagem fica menor. Então você tem que se acostumar com isso. Porque o teu cérebro pensa, se eu estou vendo uma imagem pequena, o cara está longe, porra nenhuma, ele está do teu lado. Aí tu entra de qualquer maneira na curva, só escuta Mas eu fui aprendendo a dirigir isso com o tempo. Você quando está começando só faz merda, né? Tá? Beleza? Pessoal, dá uma lida na questão 3, todos vocês aí, e vê o que vocês acham que dá para fazer.
A figura representa o olho do observador colocado a uma distância 2 metros do espelho plano e uma lâmpada L colocada a uma distância 6 metros do espelho. O raio de luz emitido por L reflete-se no espelho e atinge o olho O. A distância percorrida por esse raio de luz. Então, olha só, o que eu quero saber é isso aqui assim, ó. O raio de luz, ele vai fazer isso. Né? Eu quero saber quanto vale daqui para cá. Quanto vale essa distância? Ó, D1 mais D2, não é isso? Beleza? E aí, o que vocês acham que dá para fazer? Vamos lá, dá uma lutada aí. Vocês aí um pouquinho. O que vocês acham que dá para fazer? O que vocês fariam aí? Vai, fala aí para mim. Hã? Fazer uma semelhança, mais ou menos como a gente fez aqui? Né? Chamar aqui de que então? 6 menos x. Aqui de x e aqui de 6 menos x. 6 menos x, é uma possibilidade, né? Vamos ver. 6 menos x. Três variáveis. 3, né? A pessoa está falando que for com 3 variáveis. Né? Vamos tentar botar isso no papel. Como é que vai ficar isso aí? D1 está para... Não, mas aí eu tenho esse lado aqui, não tem esse lado? Ah, então dá para fazer por esse lado, não dá não? Aqui, ó. Aqui não dá? Dá, tem 6 também. 2 metros está para x, assim como 6 metros está para 6 menos x. Ó. 6 Sim. metros está para si. Ah, tá. É porque esse pedacinho aqui, né? Tá. 6 menos x. Não é? E aí, como é que fica isso aí? 6 menos x igual a 3x. Hã? Contou metro com metro. 6, 2 e 6 aqui vai dar 3x. Né? Então, 6 igual a 4x. X igual a quanto? 3 sobre 2. Procura sempre trabalhar com a fração. Né? Aí agora que eu sei que x vale 3 sobre 2, dá para fazer a semelhança aqui, não é isso? Tem mais trabalho. Ah, não é? Sim? Para. Eu vou botar essa porra aqui para ficar fazendo conta, né? Vamos usar a propriedade que a gente aprendeu aí sobre projetar. Eu não tenho aqui um objeto? Não tem? Vou pegar esse objeto e vou jogar ele para cá. Se aqui vale 6, qual vai ser essa distância aqui? 6. Não é? Eu posso agora olhar que esse D2 aqui, ele está aqui, não está aqui? Esse tamanho e esses são iguais. Então aqui o D2 vai estar aqui, não vai estar? Beleza? Todos, vamos lá, todos conseguiram visualizar que eu projetei esse cara para cá, que essa distância é igual a essa, que essa distância é a mesma. Então esse lado é igual a esse lado? Sim? Agora, de posse disso, eu não quero essa distância aqui, que é D1 mais D2. De posse disso, veja se eu não posso escrever assim. D1 mais D2. D1 mais D2 é igual. Quanto é que vale daqui até aqui? 2. Não. 6. Não, 6. Não. 8. Por que 8? 6 mais 2. Esse pedacinho aqui não vale 2? Ah, vale 2. Ah, O cara não estava falando. é. Daqui até aqui vale 8. Então daqui até aqui vale 8. E daqui até aqui vale quanto? 6. Triângulo egípcio? Ué, mas Não.
Pitágoras. Se esse pedaço vale 8 e esse pedaço vale 6, quanto vale isso aqui? 2, 4, 5. Vê como é que dá para fazer, mas vai dar conta, não vai? Se começar a fazer como a gente estava fazendo anteriormente, bate para fazer um monte de conta. Então, essa propriedade de projetar é importante para que você aprenda e diminua a sua conta. Então, vamos repetir, porque tem um pessoal que agora pirou, né? Pirou totalmente. Eu podia resolver esse problema como eu resolvi esse? Sim, podia. Mas eu também posso resolver esse problema como? Pegando esse sujeito e projetando para cá. Então essa linha aqui é o que eu estou querendo buscar. Logo eu tenho um triângulo. 6 foi me dado, 8 eu consegui, 6 e 8, 10. Beleza? Espelhos planos. Tem uma figurinha que vocês já perceberam que não ficou boa, né? Mas quem tiver aí acesso lá à internet, dá uma olhadinha na página, ver como é que ficou essa figura, que vai ficar melhor. Espelhos planos. É diferente o que eu tenho que fazer aqui com vocês, né? Eu tenho que treiná-los para passar na prova. E na realidade, física tem muito a ver com prática, né? Com fazer, com você mexer na coisa. Então, infelizmente, aqui eu só tenho que preparar vocês para acertar as questões teóricas lá da prova. Mas hoje já tem um monte de vídeos legal no YouTube sobre experiências com espelhos planos. Tentem dar uma olhadinha, tá? O garoto lá de... Então, vamos lá. O que são espelhos planos? O que são espelhos planos? Tiago, né? Fábio. Tiago é ele. Ai, meu Deus do céu. Fábio. O Fábio é o seguinte, Fábio é aquele garoto inocente, né? Não sabe de nada. Bobinho, ele é um cara bobinho, né? Bobinho, ingênuo. Aí ele recebeu um convite. Ele tem uma tia, ele tem uma tia de criação, né? Tia, amiga de não sei quem, o cara chama de tia. Pô, ela tem um fusquinha, mas o fusquinha tá na garagem há um tempão lá, abandonado, triste, cheio de poeira, teia de aranha. Aí a tia, né? Fábio, vem cá um minutinho na minha casa. Aí ele foi lá na casa da tia lá. Aí, não, Fábio, olha só, esse meu fusquinha aqui, ele tá com o capô tão maltratado. Dá pra você dar um trato no fusquinha aí? O capô. Não, o capô, Fusco como todo. Aí o Fábio, o que fez? Começou, né? A dar uma polida, deu uma polida bem dada, o capô ficou brilhando, né? Ele ficava rindo assim. O capô, maneiríssimo, né? Antes não estava brilhando e agora tá. Por quê? Porque recebeu o polimento. Um espelho, ele pode ser qualquer superfície, desde que ela seja lisa e polida. Por que a superfície de um lago, ou se você botar um prato, se você botar uma superfície com água, ela consegue refletir? Porque ela fica lisa e polida. Quanto mais liso e mais polido tiver o material, melhor vai ser a sua capacidade de fazer reflexão regular. Menor vai ser a sua capacidade de fazer reflexão difusa. Existem situações, isso aconteceu realmente, quando a minha filha era pequena. A gente estava na casa de uma amiga, não sei quem era, e tinha aquela porta de vidro, né? E ela era pequenininha, ela chapou, meu irmão, bateu e voltou. Porra, na hora, tu não sabe se rir, se ajuda. É uma coisa que tu não consegue imaginar. Mas por quê? Na maneira que a luz estava incidindo na porta, você não conseguia enxergar mesmo, você não conseguia ter reflexão difusa para poder enxergar o objeto. Agora é obrigado, as portas terem uma faixa, toda porta de vidro tem uma faixa. Tem uma pegadinha babaca no YouTube, o cara, né, faz assim, o maluco vem e pau, dá um maior porradão no vidro, que Só uma maçaneta na mão. é uma maçaneta que dá na mão, o cara acha que abriu, né? O maluco vem, porra. O que
aconteceu, é real. Porque ele não teve a noção de objeto. Se a pessoa percebesse que tem uma porta, ninguém vai. Ah, tá, quer me sacanear, desgraçado? Então agora parece que é obrigatório ter uma faixa em todas as portas de vidro. Porque tendo uma faixa, você realmente vê a faixa, a reflexão difusa na faixa vai ser vista. Tá? Mas em espelhos planos eu tenho reflexão regular. Em espelhos planos eu tenho reflexão regular. Então, são superfícies planas, lisas e bem polidas, que refletem luz regularmente. Constitui os chamados sistemas ópticos refletores, associando uma imagem a um objeto. Essa é uma característica importante para espelho plano. Cada objeto vai produzir uma imagem, e não várias imagens, mas uma imagem. As imagens conjugadas por espelhos planos de objetos reais apresentam as seguintes características. Então, todo objeto real colocado na frente de um espelho plano, ele vai ser virtual. A imagem forma-se pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, se você tem uma pessoa, tá? Essa pessoa está na frente de um espelho e ela está sendo iluminada, o raio de luz vai refletir na pessoa, não vai? E essa reflexão, essa luz que está refletindo na pessoa, vai chegar, por exemplo, no espelho. Então, o raio de luz vai chegar no espelho. A imagem se forma, a imagem se forma de forma simétrica em relação ao espelho plano, não se forma? Então, aqui eu vou ter uma imagem. Essa imagem, Alain, no espelho plano, como é que ela é? Direita ou invertida? Hã? Direita. Tem certeza? Pô, você tem? Não. A essa hora da manhã ele ainda consegue ter certeza. Mais tarde, pô, amor, eu já não sei, mas será? O prato está meio torta, não? A imagem está meio caída para o lado. A imagem de um espelho plano, ela vai ser então simétrica, não é? Essa distância do objeto até o espelho, que a gente chama de P, é igual à distância da imagem até o espelho, que a gente chama de pelinha. Mas o raio de luz entra dentro do espelho? Não. Ele bate e volta, ele é refletido. Então o que forma a imagem lá dentro? Os prolongamentos. Toda vez que eu estiver falando em prolongamentos, eu estou falando uma imagem que é virtual. Se eu falo em imagem projetada, é imagem real. Se eu falo em prolongamento, eu estou falando em imagem virtual. Beleza? O que seria esse prolongamento? Seria uma maneira de você representar um raio de luz formando a imagem lá dentro. Não tem nada, não existe prolongamento. O raio de luz reflete, mas não se forma uma imagem lá dentro. Então é uma maneira de você tentar explicar por que a imagem se forma lá dentro. Porque os tais prolongamentos vão formar a imagem. Tá? Então se eu falei em imagem formada por prolongamento, eu estou falando em imagem... Ah! Acorda esse negócio aí, acorda aqui, né? É o quê? Prolongamento, eu estou falando imagem virtual. E se eu estou falando imagem projetada, é imagem real. Todo espelho plano só fornece imagem virtual. Segundo, ela é igual, possui a mesma dimensão, tamanho do objeto, independente da distância que esteja o objeto do espelho. Isso é questão de prova. Se eu estou aqui e a minha altura é H, a uma certa distância do espelho, se eu me aproximo do espelho, o que acontece com a minha imagem? Aumenta ou diminui? Não acontece nada. Ela permanece igual, independente da imagem. Pô, mas eu tenho a sensação. O que você tem a sensação é de ângulo visual. Mas tamanho da imagem... Daqui a pouquinho eu vou... Caralho, eu não botei aqui? Não, tem na folha 1. Tem na folha 1. É o ângulo visual.
Você olhando uma coisa de longe, o teu ângulo visual diminui. Você olhando uma coisa de perto, o teu ângulo visual aumenta, mas a coisa tem o mesmo tamanho. Então, ó, num primeiro momento, para que a gente possa avançar, senão a gente vai ficar nessa discussão. Vou pedir para você acreditar no que eu estou falando, depois a gente vai desenvolver isso melhor, tá? Até eu quero que vocês não acreditem direito no que eu estou falando e deem uma olhada, procure isso na internet, no YouTube. Que característica eu escrevi aqui na folha? Um objeto com tamanho X vai produzir uma imagem X, independente da distância. E no nosso senso comum, a gente não acha que é isso. A gente acha que quanto mais perto, maior vai ficar, quanto mais afastado, menor vai ficar. Mas isso tem a ver com ângulo visual. O tamanho da imagem é a mesma. O que eu fiz? Eu peguei um espelho, marquei a minha altura no espelho, né? E fui andando para trás. Marquei com um durex. E não é que é mesmo, eu estou vendo a questão dessa porra. Eu falei, cara, é verdade essa porra. Né? Porque às vezes você fica dando aula aqui no novo, ah, o que é isso? Não estou entendendo. Será que é mesmo? Se você fizer, e eu já fiz. Então, ó, independente da distância do objeto ao espelho, a imagem não aumenta nem diminui. Ela tem o mesmo tamanho. O tamanho vai ficar igual. Terceira característica, ela é direita. Terá a forma do mesmo modo que o objeto. Se o objeto está com a cabeça para cima, a imagem vai ter a cabeça para cima. Então isso é uma imagem que não está de cabeça para baixo, ela está direita. Beleza? Simétrica, a distância ao espelho é igual à distância ao objeto ao espelho. E enantiomorfas, é o que a gente chama de letras trocadas. Você lê de forma com as letras invertidas. Ambulância, né? Tipo ambulância. É uma ambulância que está escrito invertido, que é para quando você está dirigindo e você é um débil mental que não consegue entender, que tem a porra do barulho. Tem cara que não quer dar passagem para ambulância, não quer dar passagem para a polícia. Tá com a porra da sirene ligada, o cara não. Sacanagem, sacanagem. Meu irmão, pode até ser sacanagem, mas o seu dever como cidadão é abrir o caminho. É dar passagem. Oi! Observação. Caso o objeto seja classificado como virtual, a imagem será real. Isso aqui é 99,1% aqui um detalhezinho. Todo objeto que é real, a imagem é virtual. Mas se o objeto for virtual, a imagem vai ser real. Acabou. Questões 4, 5, 6, 7. Vamos dar uma olhadinha nessas questões 4, 5, 6 e 7 aí. Vamos lá.